Toda sociedade conta uma história sobre si mesma, mas existe uma pergunta que quase nunca aparece: quem decide o que entra nessa história e o que fica de fora? Ao longo dos séculos, livros foram rejeitados, manuscritos ficaram esquecidos, interpretações se tornaram oficiais e outras desapareceram. A questão aqui não é dizer que tudo foi escondido de propósito. A questão é entender como aquilo que sobreviveu passou a moldar a forma como pensamos, e como aquilo que ficou de fora continua levantando perguntas. Quando olhamos para o passado, temos a impressão de estar vendo os fatos, mas na verdade, a maioria das vezes estamos vendo o que foi preservado. Muitos textos da antiguidade se perderam. Outros foram copiados, traduzidos e reorganizados, e outros simplesmente deixaram de circular. Isso não significa automaticamente censura. Significa algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. A história que chega até nós quase nunca chega completa. E quando uma sociedade cresce sobre determinados textos, símbolos e interpretações, isso molda não apenas a memória, molda a consciência. Em 1947, foram mostrados e encontrados os manuscritos do Mar Morto. Foi um daqueles momentos em que o passado parece atravessar o tempo e voltar para nos encarar. Ali apareceram cópias antigas de textos bíblicos, comentários religiosos e escritos que mostravam como diferentes grupos pensavam sobre espiritualidade, pureza, juízo e destino. O ponto não era provar que tudo estava errado. O ponto era lembrar que o mundo antigo era mais complexo do que muita gente imagina. E quando um documento reaparece depois de séculos, ele faz muito mais do que trazer informação. Ele obriga a perguntar: o que existia naquele tempo que não chegou até nós? Um exemplo é o livro de Enoque. Durante muito tempo ele circulou entre diferentes tradições e continua presente em algumas comunidades religiosas até hoje. O livro fala de vigilantes, quedas, corrupção e julgamento. Independente da interpretação que cada pessoa faça, o que chama a atenção é outra coisa. Por séculos, textos como esses continuaram vivos fora do centro da narrativa dominante. E isso mostra algo muito importante. Nem tudo desaparece porque é falso. Às vezes, simplesmente deixa de ocupar o centro. Não é sobre religião, é sobre poder. Toda civilização se organiza por narrativa. Quem somos, de onde viemos, quem representa a ordem, o que é uma ameaça e o que deve ser preservado. Quando certas interpretações ganham força, elas não moldam apenas o pensamento. Elas moldam cultura, política, moral e a identidade espiritual. E porque símbolos atravessam séculos. E é por isso que certas ideias continuam vivas, mesmo quando ninguém percebe. A maioria das pessoas pensa apenas que estão vivendo o presente, mas ninguém vive o presente de forma neutra. Todo mundo herda visões de mundo, herda interpretações. Todo mundo herda aquilo que foi considerado central e também aquilo que foi deixado de lado. Talvez despertar a consciência não seja aceitar qualquer teoria. Talvez seja algo mais difícil. Perceber quantas ideias já estavam dentro de nós antes mesmo de começarmos a pensar por conta própria. Arquivos esquecidos não servem apenas para revisar o passado.